Pedro, você recomenda leituras iniciais para ateus e quais julga fundamentais? Veja, isso é importante. Essa pergunta é muito importante. Nós temos um camarada, nós somos um coletivo, tá, gente? Esse canal aqui já é um coletivo há muito tempo. Tem gente que acha que brigando comigo vai brigar só comigo. Já somos um coletivo há muito tempo, Então veja, a gente tem um camarada nosso que é muito ativo, é um dos melhores camaradas que a gente tem, porque ele tá super empolgado, tá sempre querendo fazer coisa e tal, que é o camarada Vitor Lobo. Inclusive ele tá participando do CESPEN, da Soberana, e ele vai dar uma aula lá sobre filosofia e tal. Sugiro, eu não sei se o camarada Vitor Lobo, eu não posso colocar minha mão no fogo, porque eu não vi o camarada Vitor Lobo dando aula ainda, né? Mas posso dizer que o camarada Vitor Lobo é uma pessoa muito empenhada em fazer muitos rolês muito massa. E ele vai dar uma aula lá de filosofia no CESPEN. Eu acho que é de filosofia. Procurem lá no CESPEN, no Instagram deles, e aí vocês vão achar lá, Vitor Lobo. E aí vocês se matriculem e deem dinheiro pro Vitor. O Vitor precisa de dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro na vida, né? O Vitor também. Então o camarada tá fazendo uma aula disso. Por que eu tô mencionando isso? Primeiro, para impulsionar vocês a irem lá ajudar o camarada. Segundo, porque o camarada tá fazendo várias traduções e derrubando do caminhão gratuitamente. Uma dessas traduções que caiu do caminhão, caiu aí do caminhão, é uma tradução para o português de um texto em francês do Oliver Bleur, certo? Oliver Bleur, que é a história do materialismo, certo? Sobre o materialismo. Então, a primeira obra que eu indico para todos vocês que são ateus é estudar a história do materialismo. O texto do Bleur, ele é exaustivo. Ele é a última palavra? Não, é um texto antigo. O Bleur já, inclusive, faleceu, certo? Inclusive, o Bleur já faleceu. Então, existe esse texto em português, está derrubado do caminhão. Eu não vou passar para vocês porque eu não tenho aqui o acesso para fazer. Não tem link, tá aí, tá circulando no Zap. Então, assim, tá lá no nosso grupo. Aí eu já faço a propaganda do nosso grupo. Se entrar no nosso grupo, vai ter acesso a essas coisas. Não posso fazer a propaganda, né? Porque senão eu tô usando uma coisa que é roubo de propriedade intelectual para ganhar dinheiro. Não entrem no grupo por causa disso, tá? Não entrem no grupo por causa disso. Mas eu sei que existe, o texto existe em português. Existe pra comprar também, mas a edição tá esgotada, aí entra naquelas coisas, né? Vai estar uma fortuna pra você comprar em português, porque a edição tá esgotada. Então, o que eu ia dizer? Então esse é o texto. O texto de introdução. Qual é o texto de introdução para todos os ateus do planeta? Oliver Bleur. Il matérialisme. Il materialisme, né? É alguma coisa assim. O materialismo, do Oliver Bleur, tá bom? Segunda leitura que é interessante, mas eu não diria que é fundamental. É esse texto que devia estar ali, e os textos nunca estão onde deviam estar, tá ali. É o Georges Minoir, também tá em português, e ele tem um texto, A História do Materialismo, certo? Ou, A História do Ateísmo. A História do Ateísmo. Terceiro livro, e esse é fundamental, Ricardo Russell, que tem um canal aqui no YouTube, que é ateu, que é professor da Universidade do Mato Grosso, salvo engano meu, ele tem um texto sobre a história do ateísmo no Brasil. No Brasil. Então, se eu fosse dar um curso de ateísmo pra vocês, eu iria falar que vocês têm que ler previamente, antes do curso começar, porque é assim que é. Num país sério, é assim. Não é assim, você pega lá e aí eu vou ler uma vez um artigo solto, não. Num país sério, seria assim, você passa a bibliografia antes, você faz uma ementa, passa a bibliografia para os alunos enfrentam a bibliografia e depois voltam para a sala de aula para dialogar sobre isso. Não era para eu vir aqui ensinar o ateísmo do Georges Minoir. Você vai fazer a sua leitura, vai pra sua casa, faz a sua leitura, volta aqui pra gente quando todo mundo tiver lido, ou boa parte da turma tiver lido, e a gente vai fazer uma discussão sobre aquele tema. Porque aí você consegue fazer uma discussão crítica. Porque se vocês nunca viram o texto, aí eu tenho que apresentar o texto pra você. Aí você tem que ler o texto do início junto comigo. Aí eu tenho que dizer, olha, ele tá defendendo isso, ele tá defendendo assado. Não, você tem que ir, ler o texto sozinho, pegar o texto de capa a capa, ler ele inteiro, fazer anotações e voltar. Olha, professor, nessa parte do texto eu entendi X, eu achei Y, eu não gostei disso que ele escreveu. Aí isso é uma leitura crítica. Crítica porque você está criticando o autor? Não, é porque você está fazendo uma leitura com senso crítico. Se você pede assim, lê aí pra mim o texto, aí não tem... dificulta você fazer uma leitura com senso crítico, porque você vai ter que apresentar os conceitos. Quando todo mundo já leu, aí a gente pode debater os conceitos. É muito mais legal. É muito mais legal. Então são 3 obras, certo?
A história do ateísmo no século XX, 20 e 21, eu acho que é assim que é o nome do texto. Deixa eu ver aqui. História do ateísmo brasileiro. Russell. Não, ele não coloca o pseudônimo. É Ricardo. É o ateísmo do Brasil. Certo? Deixa eu divulgar aqui pra vocês. Aliás, o Russell que me perdoe, mas caiu do caminhão esse texto também. Tá? Desculpa. Mas caiu. Né? Tô aqui cuspindo fatos. Certo? Só pra você ver. Só pra você ver aí. Cadê? Deixa eu ver. É esse texto aqui, ó. História. Então você vai comprar esse livro ou buscar a queda do caminhão, porque caiu do caminhão. E não é culpa nossa, tá, Ricardo? Não é culpa nossa. Não fui eu que derrubei do caminhão. Aí você vai pra George Minois, que é um historiador. Ó, que ele fala do medievo e tal. Isso aqui é um historiador. Ó, inclusive aqui, ó. A origem do mal. Olha que legal. As origens do mal. Conversando sobre aquele tema que a gente tava falando. Aqui, ó. História do ateísmo, certo? História do ateísmo desse historiador magnífico, que é o Georg Minois, tá? E o terceiro é do Oliver Bloch. Ai, meu Deus. Materialismo. É esse aqui, ó. Le Materialisme. Só que você vê, ó. Tá esgotado. Olha o preço dessa merda. Olha o preço desta bosta. É esse texto aqui, ó. Parece que nem tem, ó. Você encontra uma versão, acho que em italiano, derrubada do caminhão, tá? Em italiano. Qu'est-ce que c'est le matérialisme? Presse universitaire de France. É isso, tá certo? Aliás, vou voltar para as minhas aulas de francês, tá? Fiz uma aula experimental no sábado, achei uma bosta porque... porque era com muita gente, era uma aula pra iniciante. Aí eu falei com a camarada e falei assim, ó, você dá aula particular? Eu gostei de você dá aula particular? Ela falou assim pra mim, dá aula particular preparando pro concurso de diplomata? Eu estou estudando pra concurso. Eu falei, linda, é você. E aí a gente vai começar. Esse sábado eu começo a fazer francês de novo. Tá bom? É isso. Deixa eu... O que eu faço? Remover. Parar a tela. Beleza. Já leu Dostoiévski? É claro que sim. Aliás, tem um colega meu que era advogado meu, meu amigo, né? Foi sócio meu, que eu emprestei pra ele Crime e Castigo. O que ele fez com o texto? Levou. Não é foda. Tá com ele até... Tem, eu acho que 8 anos que eu emprestei esta merda pra ele. Ele levou. Sou puto com isso. O que acha de Raskolnikov? O que você acha do Raskolnikov? Pera aí, pô. Você quer que eu faça um comentário técnico acerca de uma pessoazinha lá? Não. Pera aí, calma lá. Vi um cara falando abobrinha no Vilela, confundindo o niilismo filosófico com o senso comum e ainda usando Dostoiévski. Um nojo. Se você ver meu vídeo passado, eu falei exatamente sobre isso, né? Que eu ironizei Dostoiévski, falei que era um lixo humano, até porque é. Veja, é um dos mais incríveis escritores da história, certo? E ele põe essa posição de que o ateísmo, no fundo, ele acaba numa certa arrogância, numa certa achar que pode tudo, numa certa e que isso é problemático para a sociabilidade humana. Ele cria esse estereótipo do ateu convencido, que é o que a gente vê até hoje, né? No imundo do Pondé, que um dia vai ser preso, não é isso, Pondé? Pondé vai ser preso. Veja, Pondé, eu brinco com a tua cara porque você é um palhaço de circo, certo? Você usa a sua formação, a sua inteligência e tal pra difamar pessoas que são ateias e que acham que é importante fazer a divulgação do ateísmo. Aliás, isso dá um debate interessante, porque o Jones Manuel, você sabe que ele, né, vem com aquela conversa mole dele, dá um debate interessante, porque eu acabei de ver que o Humberto, ele fez um vídeo que ele tá respondendo, igual a gente tá fazendo aqui, né, respondendo perguntas e tal, e alguém me menciona lá e fala, a treta do Jones com o Pedro do Ateu Info, a treta do...